Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Professora Fernanda Lima. Agradeço também se você estiver assistindo pelo canal Pedagogia para Passar. Vamos a mais uma aula. A gente vai fazer uma aula super legal, aula do jeitinho que vocês gostam. A gente vai resolver várias questões da banca Quadrix. Questões que são muito importantes, muito atuais e que vão fazer bastante sentido se você estiver se preparando para concursos da área educacional. Essa prova que a gente vai comentar foi de uma prova da Secretaria de Educação do Distrito Federal de 2017 e para quem está se preparando para esse concurso também vai ser uma bela oportunidade de revisão. Antes de começar, eu preciso dar alguns recados. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você puder compartilhar esse vídeo, puder curtir esse vídeo e comentar, vai ser de grande valia pra gente também. Agradeço imensamente o carinho de vocês, nosso canal está crescendo, nosso canal no Instagram também está crescendo, e isso só é possível porque vocês estão valorizando o meu trabalho, o meu esforço, a minha dedicação. Então, muito obrigada, eu fico muito feliz, a cada semana que eu volto aqui, eu fico mais feliz ainda, mais motivada com a presença de vocês. Muitas pessoas essa semana me perguntaram sobre o Vademecum para passar. O Vademecum para passar é um compilado das principais leis educacionais, elas não estão comentadas. Vocês, para quem não sabe, Vademecum é um compilado das leis na íntegra, mas a gente fez de forma muito organizada, com a diagramação maravilhosa para facilitar realmente os estudos de vocês. Caso você tenha interesse, vai estar aí na descrição do vídeo. Vocês podem entrar porque o preço está bem baratinho mesmo, só para cobrir os custos de edição, de design, porque infelizmente, né, a professora não tem como arcar com tudo, né? As nossas aulas, professores, é gratuita, os acessos aos materiais são gratuitos, mas algumas coisas que são feitas por terceiros, eu preciso pagar esse terceiro, né? Ele não presta serviço voluntário, né? Então eu preciso pagar e para eu pagar eu preciso receber. Então alguma parte eu acabo tirando meu bolso, mas para ficar muito pesado eu tô cobrando um valor bem simbólico, R$19,90. São 360 páginas. Tem o ECA, tem a BNCC, tem a LDB, tem a parte da Constituição, tem mais outros documentos. É muito legal mesmo. Se você tiver interesse, o link tá na descrição, você pode perguntar também, caso você não encontre, que eu jogo aí pra você, tá bom? Vamos começar nossa aula? A gente vai ter muitas questões pra gente comentar aqui hoje. Os slides dessa aula já estão na nossa sala dos professores. Se você ainda não é aluno gratuito da sala dos professores, você vai entrar em www.pedagogiaprapassar.com.br. Lá você vai encontrar um link de acesso para você entrar na sala dos professores, acesso gratuito. A gente tá lotado de material. Se você não encontrar por aí também, vai ter aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui nossa aula? Vamos comigo aqui para a tela. Nossa questão 1, de acordo com a Constituição Federal, para ajudar o item, tá, gente? O ensino é livre, é iniciativa privada, razão pela qual é vedado, ou seja, proibido, ao poder público intervir na fixação dos conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Pessoal, e aí, essa questão tá certa ou tá errada? Tá errada. Lá no artigo 210 vai mostrar que são fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica, comum e respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Então, nosso erro aqui da questão não é vedado, né, ao poder público intervir na fixação desses conteúdos. Vedado quer dizer proibido, né? Então, não é proibido ao poder público, tá? São fixados os conteúdos mínimos lá para a educação, para o ensino fundamental, tá joia? Vamos lá para a próxima questão. Conforme a Constituição Federal, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação é um imperativo que se põe mediante regra explícita para a Constituição, da Constituição Federal. E aí, pessoal, o que vocês acham? Essa nossa questão, ela tá certinha. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante o que, gente? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, o atendimento, lá conforme a Constituição, o ensino inclusivo em todos os níveis é imperativo, que se põe mediante regra. Então, por que é imperativo? Volta aqui comigo. É dever, tá lá, imperativo, tá de forma clara que é dever do Estado com a educação mediante a garantia desse atendimento educacional especializado para os portadores de deficiência, preferencialmente lá na rede regular de ensino, tá bom?
Continuando aqui. De acordo com a Constituição Federal, os estados do Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escola. Gente, e aí? Essa questão aqui tá errada, pessoal. Olha só, trouxe aqui um esquema aqui pra gente. O município, ele vai tratar do ensino fundamental e educação infantil. Já os estados e o DF vão trabalhar o quê? Fundamental e médio. Pra gente decorar, eu fiz esse mnemônimo, né? A gente coloca, eu não, na verdade eu não fiz não. Esse mnemônimo, ele é passado de geração a geração de professores do direito. Então, a gente vai ter aqui, ó, o funil, que lá no município é funil, fundamental e infantil, que são as etapas menores, assim. E os estados do Distrito Federal é FUNE, que é fundamental e médio, que já são as etapas maiores. Vão ficar, o estado e o DF são maiores, então eles vão acabar ficando com uma obrigação um pouco maior. E os municípios são menores, vão ficar com uma obrigação um pouquinho menor, que fica o quê? Com o fundamental e o infantil. Aí o fundamental do município é dos primeiros anos, né, as séries iniciais. E dos estados, os séries finais, tá bom? Estados e DF, né? Continuando aqui, deixa eu tentar ampliar aqui essa minha tela, gente, só um pouquinho. Vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos lá. A gente passou aqui, né? A gente tá agora na 25. Vamos lá. 25, né, gente? Mas tá meio fora de ordem. Coloquei assim pra ficar mais fácil vocês identificarem caso vocês baixem a prova, tá? Esse é o número da questão da prova tipo 1. Que é a prova... Opa! Que é a prova... Lá que vai estar, né, nesse site de questão de concurso. Vocês conseguem encontrar com facilidade essas provas, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui questão tipo 1. Questão, prova, tipo 1, tá? Tipo 1. Eita, olha a letra da professora. Vamos lá. Segundo a lei das diretrizes e bases da educação, a LDB, a educação infantil contará com atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e o quê? 8 horas para a jornada integral. Gente, essa questão tá certa ou tá errada? Quando a gente fala aqui em jornada integral, a gente vai estar falando em o quê? Em 7 horas, né, gente? 7 horas. Então, a gente vai estar com uma questão errada. O atendimento à criança é de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. O erro da questão é em falar que o quê? Que a jornada integral, ela tem 8 horas. A gente viu que são 7 horas lá no nosso artigo 31. Continuando aqui, pessoal. Puxar aqui a caneta da gente, vamos lá. Segundo a LDB, é obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Vamos lá, certinho, né, gente? Os conteúdos referentes à história e à cultura brasileira, a cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros são ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, gente, todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e histórias brasileiras. Pessoal, quando a gente fala aqui, espere só um pouquinho. Quando a gente fala aqui, vem aqui comigo para a tela. Quando a gente fala que preferencialmente, né, em especial nas áreas de educação artística e literatura brasileiras, não significa que seja exclusivamente. Pode-se trabalhar esse conteúdo de forma interdisciplinar. Na legislação, dá essa ênfase, mas é importante a gente entender isso como uma forma interdisciplinar de se tratar, porque não é proibido, né? A legislação não proíbe, tá joia? Só para ficar uma reflexão, né, pra gente, pra nossa docência mesmo, tá bom? Vamos continuar aqui, então. Deixa eu só dar uma ampliada aqui nessa tela de novo pra gente. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Seguir em frente é redundância, né, gente? Vamos lá. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação infantil contará com atendimento à criança de, no mínimo, a gente já fez essa, né? Tô perdidona aqui, gente, no slide. Bora lá. Vou passar mais um. Chegando. Segundo a Resolução 01 de 2012,
Considere-se a seguinte situação hipotética. Pedro, estudante da rede pública, foi reprovado na escola A, segundo os critérios regimentais dessa instituição educacional. Ou seja, Pedro lá na escola A ele não atingiu o mínimo, né? Diante do caso narrado, Pedro não poderá ser recebido como aprovado na escola B, salvo diante da inexistência de componente curricular no qual tenha sido reprovado na escola A, na matriz curricular na escola B. Por exemplo, se Pedro foi reprovado em História e lá na outra escola que ele vai, não tem. Impossível, né? Porque História é componente obrigatório. Mas, de qualquer forma, é só para vocês visualizarem o exemplo. Pode ser língua francesa, pronto, né? Que não é obrigatório. E aí, às vezes, ele vai mudar de escola. Ele foi reprovado em francês lá na escola antiga e ele vai ser transferido. E aí, pessoal? Ele vai cursar a mesma série ou não? Vamos lá. É certo, gente, a questão está certinha. É vedado qualquer instituição educacional receber como aprovado o estudante que, segundo os critérios regimentais da instituição educacional de origem, tenha sido reprovado, ressalvados os casos de quê, gente? Matrícula com a dependência de 2 componentes curriculares, quando essa estiver prevista no regimento escolar da instituição educacional de destino, e inexistência de componente curricular no qual tenha sido reprovado na instituição educacional de origem, na matriz curricular da educação da instituição escolar de ensino. Então, pessoal, na verdade, gente, tá errado, né? O item tá errado, porque ele poderá ser recebido como aprovado. Apesar de a explicação estar certa, talvez eu entenda digitado errado. Gente, ele pode ser recebido como aprovado. Por quê? Porque ele não tem o componente... Vem aqui pra tela, gente. Vem aqui pra vocês verem. Lá, de acordo com a lei, a ressalva é, se o componente curricular inexistir, aí ele pode, porque não faz sentido ser reprovado em algo que não existe, né? Então, não tem porquê a instituição reprovar esse aluno. Então, o que a questão está perguntando? Que ele não poderá ser recebido como aprovado, salvo diante da inexistência do componente curricular no qual tenha sido aprovado. Ou seja, isso está certo, né? É isso mesmo. Se não tem o componente curricular lá na outra escola, ele pode sim ser recebido como aprovado, tá? Tá certo, gente. Eu fiz confusão pela minha própria confusão. Eu entendi a questão, eu tô explicando certo, mas eu acabei lendo errado. Tá certo, é isso mesmo. Ele pode, então a questão tá certa, tá? Ele não pode ser visto como reprovado se não tiver o componente. Gente, fiz uma confusão para vocês vão reler aqui para ficar claro, para vocês entenderem, né? Eu já entendi, já tá certo na minha cabeça, mas como eu fiz essa confusão, eu acho justo conversar aqui com vocês. É isso mesmo, gente, ó. Salvo, né, ressalvados os casos de inexistência do componente curricular no qual tenha sido reprovado na instituição educacional de origem, na matriz curricular da instituição educacional do destino, tá? Então, nesse caso, ele pode ser recebido na escola B como aprovado sim, tá? Só para fixar. Bora lá. Conforme o regimento escolar da rede pública do ensino DF, a educação profissional técnica subsequente é uma modalidade de educação profissional técnica de nível médio. Verdade, que pode ser ofertada para quem não tenha concluído o ensino médio. Gente, a palavra subsequente é o quê? Significa que vem depois, né? Conforme o regimento escolar lá da rede pública, um regimento que cai na prova pra caramba, né, nessas provas da Secretaria de Educação. A educação profissional técnica subsequente é ofertada somente a quem já tenha concluído o ensino médio. Por quê? Porque o sentido da palavra subsequente realmente é na sequência, né? Depois. Então, o que ele vai poder cursar essa educação profissional técnica subsequente, que tem essa característica, depois que ele terminar o ensino médio. Ele não pode fazer cursar essa educação técnica profissional concomitante, tá bom? Ele precisa terminar o ensino médio primeiro. Então, continuando aqui, segundo o regimento escolar da rede pública do ensino do DF, o estudante efetivamente matriculado no ensino médio da rede pública do ensino do DF com 14 anos de idade, ele pode ser iniciado a partir da primeira série no estágio não obrigatório. O que vocês acham, gente? Lá nesse regimento escolar ele fala sobre os estágios e as idades mínimas. Essa questão está errada. Conforme o regimento escolar da rede pública de ensino, lá no artigo 109 vai falar que o estágio não obrigatório para estudantes de ensino médio
poderá ser iniciado a partir da primeira série, desde que o estudante ele tenha idade mínima de 16 anos, e não 14, como disse a questão, beleza? De acordo com a Resolução 1 de 2012, é permitido aos estudantes o avanço de estudos visando a conclusão da educação básica. E aí, o que vocês acham? Tá errado, gente, tá errado, vou falar por quê. Lá no artigo 161, ele vai permitir esse avanço sim, na série subsequência de ensino fundamental dentro da mesma etapa. Só que lá no parágrafo único, onde está lá embaixo de vermelho, é vedado, ou seja, vedado, é proibido aos estudantes o avanço de estudos visando a conclusão da educação básica. Essa questão é uma questão perigosa, é bom vocês ficarem atentos. O documento que institui o Plano Nacional de Educação contém metas que são orientadas para enfrentar as barreiras para o acesso e permanência às desigualdades educacionais em cada território, com foco nas especificidades de sua população, a formação para o trabalho, identificando as potencialidades das dinâmicas locais e o exercício da cidadania. Nesta perspectiva, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Entre as metas estruturantes que garantem o direito à educação básica com qualidade, encontra-se o estímulo em todas as etapas e modalidades da melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Vamos prestar atenção nessa questão aqui. Para o IDEB, cadê? Aqui, 6, média 6, né, nos anos iniciais para o ensino fundamental, média 5 nos anos finais para o ensino fundamental e 4 no ensino médio. Gente, dá uma olhadinha aqui o que fala. A questão tá errada. A gente vai ter aqui alguma diferencinha de percentual, ó. Média 6 nos iniciais do ensino fundamental, 5,5 nos anos finais do ensino fundamental e 5,2 no ensino médio, tá? Essa vai ser a diferença. A questão, assim, geralmente é chata, né? Porque a gente tem que decorar, assim, o número mesmo. Então, é importante a gente saber o que essas metas, né? Elas falam, que daí fica mais fácil a gente controlar as questões que vão surgir. Questão 33. Quanto à ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais, o PNE estabelece a meta de duplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade de oferta e 100% da expansão no segmento público. Vamos lá, gente, o que vocês acham? Certo ou errado? A questão tá errada, né? Ó, triplicar as matrículas da educação profissional técnica em nível médio, assegurando a qualidade da oferta pelo menos 50% e não 100%, como a questão falou. Mais uma questão que traz números. Questões que trazem números são questões que trazem erros, que as pessoas costumam errar muito. Então, fiquem bem ligados, como eu faço quando eu estou estudando para esse tipo de questão. Eu faço um quadro, né, sobre o assunto. Quando eu estou estudando a LDB, geralmente, que eu estava estudando, eu fazia um quadro sobre o assunto e colocava o que vinha de numeral, de número. E sempre fazia a relação do artigo, eu colocava o que o artigo queria trazer. Isso ajuda a fixar, porque quando vem assim solto e você não estudou de forma bem sistematizada, a sua chance de errar é muito grande. Porque confunde a gente vai assim, ah, meu Deus, eu lembro que eu vi isso aqui na lei, mas era 100 ou era 50, não tô lembrando. E acontece isso com uma frequência muito grande. Então a dica é deixar bem visível quando tem um numeral, já coloca o artigo bem visual, já escreve do que se trata, que isso facilita assimilar. Tem coisa que é meio decoreba, infelizmente, né? Mas dá pra gente fazer uma interpretação. Normalmente, assim, nessas metas não chega a 100% quase nenhuma, por exemplo, especificamente nessa. É uma ambição muito grande, assim, pra nossa realidade. Então, é uma forma da gente tentar fazer um decoreba um pouco mais crítico, talvez, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O primeiro plano distrital de educação, né, nosso PDE, da história de Brasília, foi instituído pela Lei 5499 de 2015 e é o que, gente? Ela é referência para o planejamento das ações da Secretaria de Estado de Educação, lá na Secretaria, lá na SEDF, né? O órgão que muitos querem entrar. Com o período de vigência de 2015 a 2024. Ele estabelece objetivos e metas a serem alcançados no DF em consonância com o preconizado lá no PNE. O Plano Distrital de Educação, ele é um copia e cola do PNE, só que um pouco mais sofisticado, ele traz um pouco mais de meta, ele é um pouco mais ambicioso, mas ele tem muito do PNE. Nesse contexto, julga os itens subsequentes. Segundo o artigo 5º, as seguintes instâncias são responsáveis pela observação do cumprimento das metas, pelo monitoramento contínuo e pelas avaliações periódicas.
a Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, o Conselho de Educação do Distrito Federal ou o Fórum Distrital de Educação? Pessoal, olha só o nível da pergunta, né? A gente precisa conhecer a fundo lá o Plano Distrital de Educação para saber sobre essas instâncias. A nossa questão, ela vai estar errada, porque a execução do Plano Distrital de Educação, ele vai trazer essas instâncias que a questão trouxe, mas olha só, ele acrescenta, além delas, tem a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu, particularmente, para essa questão, vem aqui para a tela, eu, particularmente, para essa questão, achei ela mal formulada, porque ter a Câmara Distrital como uma das instâncias não exclui as demais. E aqui na questão não está falando assim, somente essas instâncias, né? As seguintes instâncias são responsáveis, né? Na minha concepção, cabe um recursozinho, caberia um recursozinho, mas ela não foi anulada. Eu lembro bem que até sustaram, né, essa necessidade de implantar recurso, mas eles não aceitaram. Só que eu achei uma questão mal formulada. De qualquer forma, né, fica assim, o insumo de vocês entenderem como é que a banca se comporta, né? Ela vai perguntar, então, ela quer ao pé da letra o que tem. Mesmo que ela não fale especificamente somente, apenas, entenderam? Então fica essa observação para vocês. Aí a nossa questão, a próxima questão vai falar como estratégia da meta 2 do PDE, que trata da garantia do acesso universal assegurado aos estudantes dos 6 anos de idade, ensino fundamental e 9 anos, está a implantação gradativa do projeto Filosofia da Escola. Essa questão já está certinha, gente. Vai estar lá, ó. Lá na meta 2, garantir o acesso universal, assegurando a permanência e a aprendizagem dos estudantes a partir dos 6 anos de idade, papapá. E aí lá no item 2.10 vai falar implantar gradativamente o projeto Filosofia na Escola. Importante entender e conhecer o documento, né, gente? Conhecer o PDE. Porque eles vão lá na íntegra, no âmago do documento para fazer as questões. A meta 3 do PDE trata de garantia, por meio de política de renovação e valorização do ensino médio, da aquisição de equipamentos e laboratórios informáticos, ciências e artes, de espaços adequados para aprendizagem e fruição de práticas corporais para todas as instituições do ensino médio, bem como da produção de material didático. Certo ou errado, gente? A questão está errada. Uma das garantias a gente fala aqui, ó, o que a questão aqui está falando? Presta atenção. A meta 3 do PDE trata de garantia e blá blá blá, tudo que a gente acabou de ler. E aqui vai falar tudo isso que a questão traz, só como estratégia e não meta. Gente, olha o nível da questão. Somente a troca. O conceito tá todo. Copia e cola do plano, né? Só que em vez de meta, é uma estratégia. E aí a questão tá errada por causa disso. Então, é um decoreba bem chatinho, né? Bem chatinho mesmo. Ficar muito atentos, tá bom? A gente tem que ficar bem ligado nisso. Vamos lá. Segundo o artigo 7º, tá? A educação profissional técnica de nível médio deve ser desenvolvida nas formas articulada e subsequente ao ensino médio. A forma articulada ela deve ser desenvolvida de modo integrado e a forma subsequente deve ser concomitante ofertada a quem ingressar no ensino médio. Então tá errada, né, gente? A subsequente ela vai, assim como já viu em outra questão, ou seja, é um assunto recorrente, né? A subsequente ela vai o quê? Quem já concluiu, ela vai vir depois de quem já concluiu o ensino médio, não de forma concomitante, tá bom? O erro da questão tá aí. Consta nos pressupostos teóricos do documento Currículo e Movimento da Educação Básica, editado pelo Governo do Distrito Federal, o GDF, que constitui como princípios da educação integral na organização e na execução das ações, a integralidade, a intersetorialização, a transversalidade, o diálogo entre escola e comunidade, a territorialidade e o trabalho em rede. Gente, esse documento é um documento que vai constar, né, os pressupostos teóricos, esse currículo e movimento, e lá no texto ele vai trazer exatamente esses princípios da educação integral nas escolas do Distrito Federal, tá? A questão tá certinha. O currículo da educação básica do DF está fundamentado na pedagogia histórico-crítica e na psicologia histórico-cultural, opção teórico-metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do DF um deles.
essa questão tá bem certa, gente, porque o currículo lá da educação básica do DF, ela foi pautado pensando, né, em trazer a proximidade dos conteúdos para mais pura realidade da população, fazer um paralelo entre a relação à comunidade escola, né, a relação pais e escola. Então, essa realidade socioeconômica, ela vai estar muito bem inserida dentro dessa opção de metodologia do currículo da secretaria, tá joia? Então, a questão tá certinha. Quanto ao planejamento e à organização do trabalho pedagógico, julgue os itens subsetivos. O processo de planejamento e a organização do trabalho pedagógico, as ações são circunstanciadas no âmbito de vários elementos que compõem o universo escolar, devendo ser dada importância máxima àquelas circunscritas à prática pedagógica do professor e à sua formação. Gente, vamos lá. A questão está errada. Importância máxima ao professor e à sua formação, não, né? Porque o que a gente tem aqui com relação à organização do trabalho pedagógico? Nesta etapa, os elementos da didática são sistematizados através das escolhas intencionais, ou seja, quando a gente fala da didática, a gente está falando daquela relação de aprendizagem dos alunos, né? Definição de objetivos a serem alcançados, escolha de conteúdos a serem aprendidos pelos alunos e a seleção de atividades. Técnicas de ensino que serão desenvolvidas para que a aprendizagem dos alunos se efetive. O aluno é o que? É o centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, não é o professor, nesse momento, não vai ser o professor nem a sua formação, tá bom? Um ponto prescindível do planejamento escolar é a filosofia que se pretende adotar para a educação que se quer oferecer. Ou seja, está falando que é um ponto que pode ser substituído, né? Considerando o conjunto de princípios que evidenciam o valor da pessoa e da escola na sociedade. A questão está errada, gente. Aí eu dei até a dica, lendo errado, né, no início. É um ponto imprescindível, ou seja, muito, muito importante, que não pode faltar. Essa filosofia que pretende adotar, tá? A pegadinha, eu coloquei que é uma pegadinha boba, porque é imprescindível, né? Muito importante. É surreal, tá? Um ponto muito importante de planejamento, um ponto que não pode faltar, um ponto super que vai definir essa filosofia que vai adotar a educação para o que se quer oferecer, considerando que vai o aluno, né, e a pessoa da escola na sociedade, tá? Então é pegadinha boba mesmo, tá? É só uma troquinha besta aí da palavra, mas que faz muito sentido, né? Não altera totalmente o sentido. Beber uma aguinha. O trabalho pedagógico ganha materialidade nas ações por meio do planejamento da escola em geral e do currículo em particular, do processo de ensinar e aprender e da avaliação do trabalho realizado, seja com relação a cada estudante individualmente ou ao conjunto da escola. Gente, bem certinho, né? Questão bonita, questão bem conceitual mesmo, não tem erro nenhum essa questão não, tá bem completa. Na perspectiva do currículo, sua transposição à prática depende tão somente da identificação dos elementos culturais produzidos pela humanidade, distinguindo entre o essencial e o acidental, o principal e o secundário, o fundamental e o acessório. Gente, é errado, né? Tão somente aqui, ele vai trazer uma restrição grande que vai invalidar a nossa questão. Tô tentando marcar aqui, gente, o nosso slide. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá, espera aí. Deixa eu... Vamos ter uma paciência e comer água. Deixa eu ver se a gente consegue trazer slide aqui pra gente... Vamos lá. Lá na 40 aí. Só se você 43, né? Gente, tô aqui, tá? Planejamento, processo... Chegamos na questão. Vamos lá, ó. Vou marcar a questão somente para vocês assimilarem. Então aqui, ó, o que deixou errado aqui foi o nosso tão somente, tá? Ó, na perspectiva do currículo, sua transposição à prática depende tão somente da identificação dos elementos culturais
produzidos, né, pela humanidade, blá blá, tá? Não é só isso, né, gente? A gente sabe que tem outras vertentes. Reduziu demais nossa questão, tá? Por isso que ela ficou errada. Então, vamos lá. Continuando aqui. Em relação às tecnologias da informação e comunicação, a nossa TIC, que podem trazer dados, imagens e resumos de forma rápida e atraente, a aquisição de informações de dados pelo aluno depende cada vez menos do professor, cabendo ao professor o papel de ajudá-lo, interpretar, relacionar e contextualizar esses dados. Gente, essa questão é bem interessante. Essa questão ela vai estar certa. E aí eu vi um índice de erro grande dessa questão, porque parece estar desprezando o professor, né? Mas dentro dessa relação da tecnologia da informação, o professor é aquele mediador, né? Aquele que vai fazer aquela ligação entre o conhecimento do aluno e as próprias mídias, né? A cada vez a gente vai ter mais possibilidades, o aluno vai ter muita autonomia, né, com as TICs. Então, o professor ele vai ser um mediador, por isso que a questão vai estar certa, tá? É isso mesmo. Aí eu trouxe aqui o conceito do Moran, né, para embasar a nossa resposta. A aquisição da informação, dos dados, dependerá cada vez menos do professor. As tecnologias podem trazer hoje dados, imagens, resumos de forma rápida e atraente. O papel do professor, o papel principal, que é ajudar o aluno a interpretar esses dados, relacionados e contextualizá-los. Eu trouxe aqui do Moran, para vocês verem que a banca trouxe um conceito de um livro específico. O Edgar Morin, ele é muito, muito, muito importante nessa contextualização da tecnologia da informação, de vários assuntos relacionados a TICs, a educação à distância. Então, a gente traz aqui na íntegra, né, um trechinho do texto dele, porque foi na íntegra que a banca retirou. O Programa Universidade Aberta do Brasil, a UAB, da Secretaria de Educação à Distância, foi instituída pelo governo brasileiro com o objetivo de interiorizar a oferta de cursos e programas relativos à educação básica por meio da educação à distância. Pessoal, a UAB é um avanço, né, na educação online, educação à distância, nas universidades. Então, não é na educação básica, gente. Vai ser o quê? Lá no artigo 1º vai falar que fica instituído o sistema da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, voltado para o desenvolvimento da modalidade de educação à distância, com finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior. É uma universidade, né, gente? Com superior no país, tá? A questão tá errada por causa disso. Os conteúdos abordados nos eixos transversais dos currículos são organizados em torno de uma determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores e estudantes de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada. Gente, tá bem certo, né? O currículo do movimento da educação básica, lá nos pressupostos teóricos, os eixos transversais, eles possibilitam o acesso do estudante aos diversos referenciais de leitura do mundo, de vivências diversificadas, e a construção e reconstrução de saberes específicos de cada ciclo, etapa, modalidade de educação básica. Então tá certinho, gente. Trouxe aqui só um conceito que vocês vão pegar esse slide depois. Eu tenho certeza que vocês vão estudar sozinhos com esse slide, vão rever, vão revisar. Então fica o conceito aí para vocês completo. Pessoal, a gente vai encerrar essa parte da aula. A gente volta com a restante da aula no próximo vídeo, tá? Então eu vou dividir em dois para ficar mais tranquilo para vocês, pra gente aqui, para ficar mais fácil de a gente, porque senão ia passar muito de uma hora, pode passar de uma hora. Então a gente divide para não passar de uma hora, mas que também fique proporcional, né? Fica uma coisa proporcional. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não gostou desse vídeo curso, se você puder compartilhar, compartilhe. Volte para terminar a resolução das questões, que a gente ainda tem muitas questões. A gente tem a metade, mais a metade da aula aí pra gente continuar, tá bom? Então, ó, beijo, viu? Espero vocês aí no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!